Olá, você que acompanha as redes sociais da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Estamos chegando com mais um podcast, Papo Vocacional, um projeto desenvolvido pela nossa pastoral para fazer chegar até você informação, troca de experiências e, acima de tudo, uma boa conversa sobre vocação. Hoje nós temos a alegria de acolher aqui no Papo Vocacional 3 seminaristas da nossa diocese que vão partilhar um pouco sobre o caminho do despertar vocacional e também sobre as etapas da formação para ser padre, para que todos que estão acompanhando também possam conhecer como é esse caminho trilhado até chegar à ordenação presbiteral. Muito obrigado desde já por terem aceitado o convite de estarem aqui e, por favor, podem se apresentar. Olá, pessoal de casa, eu sou o Leonardo Velho Soares, sou seminarista da Diocese de Caxias, tenho 27 anos de idade e estou na etapa da configuração dos estudos teológicos, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso. Olá, meu nome é Guilherme Ferreira, tenho 17 anos e estou na etapa do propedêutico da Diocese de Caxias do Sul. Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Lucas Franceschetti, tenho 21 anos, sou natural de Nova Prata, seminarista da Diocese de Caxias, da etapa do discipulado dos estudos da filosofia. Muito bem. Estes que estão aqui vieram representar também as etapas, né? No seminário São José aqui em Caxias, nós temos a etapa do propedêutico com 8 propedeutas. Temos a etapa também da filosofia ou do discipulado, que acontece na mesma casa, onde temos 3 seminaristas, o Lucas está aqui representando. E a etapa da configuração, né, o Leonardo. A etapa da configuração acontece no seminário São João Batista, da Diocese de Montenegro, porém em Viamão, né? E também é colega do Sérgio, né, que compõe essa turma na teologia. Nós vamos agora, nessa primeira rodada da nossa conversa, partilhar um pouquinho da experiência de como foi o despertar vocacional, né? Nós sabemos que o chamado de Deus, ele acontece de formas diferentes, por caminhos diferentes, né? Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas o importante é ter essa disponibilidade, essa abertura de coração para escutar o chamado, né? E vocês iniciaram o caminho de formação para ser padre porque um dia também escutaram o chamado, sentiram o coração ardente, né, por este caminho, por esta vocação. Então, gostaria que contassem um pouquinho sobre como foi esse processo, essa experiência do chamado. Vamos deixar para o Leonardo aqui, o mais velho, para começar. Eu ia sugerir que começasse pelos mais novos, mas vamos lá. Então, eu acho que a infância da gente sempre traz fortes marcas, né? Que nos deixam depois no pensamento, né? Uma reflexão sobre isso, sabe? Eu penso que os meus colegas também vão confirmar, mas quando a gente é criança, a figura do padre marca a gente de algum modo e se passa uma vez ou outra na cabeça a ideia de ser padre, mesmo que aquilo não vá adiante depois, mas aquele pensamento aparece ali. E assim como muitos, na minha infância, então, eu já tinha ideia de ser padre. Isso começou, não sei quando, especificamente, né? Mas o que eu me lembro é que quando
eu ia na igreja com os meus pais. Eu sou natural de Caxias, né? Eu não disse antes. Na paróquia Santa Fé, eu ia todos os domingos, né? Com o pai e a mãe. E aquela figura do padre me chamava muita atenção. E depois, com uns 7 anos, para dizer uma idade mais ou menos aproximada, né? Eu quis me tornar coroinha, né? Estavam promovendo lá o curso de coroinhas, a paróquia não tinha coroinhas, e aí eu digo, vou lá, né? Vou ser coroinha. Fomos poucos, mas fomos bons, né? Como diz o padre lá, né? Não poucos, mas são bons. Fomos bons coroinhas. E também a questão de ser coroinha marca muito a gente, porque a gente tem uma proximidade maior com as coisas da igreja, as coisas do altar. Depois a gente está lá no altar durante a missa, até tem uma espécie de sentimento de mini padre, assim, né? Pô, tô aqui no altar, né? Isso tem ali no nosso inconsciente alguma coisa. Vestes também. As vestes, claro. Então, quando eu era coroinha, então, nessa idade, aproximadamente 7, 8 anos de idade, eu tive a vontade de ser padre. E, claro, eu me lembro de um momento mais decisivo, que foi o momento que eu assumi o desejo de ser padre, que foi na escola, né? A professora lá sempre fazia um trabalho, a professora de artes, né, na escola, fazia sempre um trabalhinho, né? O que você quer ser quando crescer? Desenha numa estrelinha aí e a gente vai colocar no mural. E na primeira série, eu sou do tempo da série, né? Eu não sou tão jovem. Aí tinha lá na primeira série, eu quis ser jogador de futebol, colorado, desenhei um jogador com a camisa do Inter, né? Na segunda série, então, mudou isso. Eu digo, jogador de futebol, os meus colegas todos querem ser, queria ser uma coisa diferente. E aí me veio a imagem de um padre, muito amigo da minha família, que lá em casa, que era o padre Cláudio Pessoli, né? E eu desenhei um padre, né, com a estola roxa, e disse para a professora, olha, eu quero ser padre. E a professora pulou de alegria. Era uma escola municipal, inclusive, né? Ela pulou de alegria e ninguém entendeu nada. E eu senti também naquele momento que era uma coisa diferente, de fato, né? E aquilo, daquele dia em diante, meu apelido na escola foi padre. Então isso também vai moldando um pouco a gente, né? E continuei ajudando a igreja, enfim, né? Depois comecei a tocar violão. E sempre os padres visitavam muito a minha casa lá. Os meus pais também ajudavam muito na igreja. E a figura do padre Constante Paza, que ajudava muito lá. Constante. Ele também sempre dava algum livrinho, sempre incentivava a fazer algum servicinho na igreja, né? Eu limpava lá um negócio que tinha, o pessoal colocava a vela para fazer oração. O padre Constante dizia, vai lá limpar aquilo lá. Era um modo também dele inserir a gente ali, né? Na igreja, no trabalho. Então, ali no início da infância e no início da adolescência, tinha muito forte a imagem dos padres, da companhia dos padres, e a ideia de ser padre, então, era uma consequência, quase que uma consequência natural. Depois trabalhou na minha paróquia o padre Ezequiel Dalpozo, foi a primeira paróquia dele, e quem conhece ele sabe que ele trabalha com música, e naquele tempo ele ainda não trabalhava, mas estava começando já, ele cantava. E ele me incentivou também a tocar violão. Então eu tocava na missa e depois eu comecei a tocar violão lá com ele. Tocava uma musiquinha ou outra numa palestra, alguma coisa, né? E aquilo também foi me incentivando. Ele sempre dizia para as pessoas, esse gurizinho aqui quer ser padre, né? E o pessoal sempre achava isso muito bom, né? Depois, com a questão da música, eu fui me inserindo mais no ambiente da música e querendo me profissionalizar com aquilo ali, porque eu tinha uma facilidade com música, né? E depois que eu comecei a me profissionalizar, eu comecei a perder a ideia de querer ser padre, né? Então, ali pelos 15, 16 anos, o padre sempre dizia no show lá, né? Esse aqui, o Leonardo, ele quer ser padre, quando ele apresentava os músicos, né? Daí teve um dia que eu falei para ele, olha, não precisa mais dizer. Não precisa mais dizer. Não quero mais. Eu não sei, não estou convencido dessa ideia, né? Então ele sentiu, né? Que teve uma fraqueza, mas apoiou também a minha vocação de músico, né? E assim foi, né? Fiquei um tempo ali sem querer ser padre.
E não sei se estou me delongando muito já, padre, mas enfim, já vou me encaminhar para o final aí. Aí depois eu já estava tocando, era profissional da música. Quando deu a pandemia ali, eu tinha iniciado a faculdade de música, mas um padre da nossa diocese, meu padre Marciano Guerra, perguntou: "Ei, quer ser padre?" Eu digo: "Mas Deus o livre, mas o que eu quero?" Mas ficou aquela pergunta ali, né? E a pandemia também trouxe para o nosso ofício de música, né? Um rompimento muito grande. Era o primeiro das coisas que terminaram foi a música, etc. Então, aquilo ali também foi um tempo de muita reflexão. No final do ano da pandemia, então, eu já estava assumindo a ideia de querer ser padre. Fui acompanhado pelo padre Marciano, fiz muitas leituras e pensei, eu acho que é uma boa. Então, desde a infância, mesmo nos altos e baixos, aquela ideia permaneceu ali e fez com que, em um certo momento da minha vida, eu ingressasse no seminário. Perfeito, e já um caminho relativamente longo, né, que você vem trilhando. Agora é o penúltimo ano da formação da teologia, no caso. Exato. Né? São mais 2 anos de estudo na teologia e depois a preparação para a ordenação. Então, tá chegando, logo mais está chegando a hora. Isso aí. Muito bem. Lucas. Muito bem, então. A minha história também, ela vai mais um pouco nesses moldes também. Eu destaco 2 coisas que foram muito importantes na minha vida, que foi a minha comunidade de fé, a minha paróquia e minha família. Então, desde pequeno, na minha casa moram meus pais, meus irmãos, que nasceram depois de mim, no caso, eles têm 10 anos de diferença comigo, e meus avós paternos. Então, eu sempre tive muito essa presença dos avós, a origem italiana, então toda a questão cultural já é muito católica e presença, participação na comunidade. Então esse foi o ambiente onde eu cresci também. E dentro disso, a minha vocação também foi crescendo, foi despertando. Eu não digo que teve um momento assim que eu disse, não, agora eu vou ser padre, isso está decidido, mas foi algo que também eu fui amadurecendo e fui descobrindo dentro desses ambientes, dentro do meu coração também. Eu lembro que quando eu estava na escola, assim, quando tinha essas perguntas, né? O que tu vai querer ser quando tu crescer, essas coisas, eu sempre tive uma grande dúvida e eu nunca tinha coragem de dizer, vou ser isso, vou ser aquilo, né? Mas ali pelos meus 5, 6 anos, eu tenho uma vaga lembrança, minha avó e minha mãe confirmam mais, mas eu brincava de celebrar missa e eu lembro que era a minha brincadeira assim preferida, né? Então a avó assistia a missa de noite na TV, né? E eu que assistia a missa para rezar que nada, né? Era para ver o que o padre tinha, o que o padre fazia e depois poder imitar um pouquinho, né? Então eu lembro disso na infância. E depois também foi passando os anos da escola, ensino fundamental. Eu lembro que lá pelo 7º, 8º ano, eu tive de novo essa ideia e percebi que isso estava forte no meu coração, de um desejo de talvez ser padre, de poder se dedicar a uma igreja, a uma paróquia, que é a visão que eu tinha também do padre, né? Alguém que morava ali na igreja e atuava dentro disso. E eu lembro disso, mas eu sempre guardei muito para mim, nunca comentei com ninguém, não falava. Os meus colegas de escola brincavam me chamando de padre, mas era aquilo na escola, né? Então, daí comecei a catequese e tudo mais, né? Eu sempre falava para minha avó que, assistindo as missas na TV, eu queria ser como os coroinhas que tinha na TV, que ajudavam o padre e tudo. E aí minha avó me disse, não, quando tu fizer a catequese, tu vai ser coroinha, né? Porque daí tu vai lá, tu ajuda lá na paróquia e tudo mais. E foi uma das minhas maiores frustrações, porque eu fui para catequese, na minha paróquia não tinha coroinhas e não fui coroinha. Mas eu fui me envolvendo na minha comunidade de origem, e esse desejo foi continuando no meu coração. Minha avó, minha mãe em casa sabiam, mas com aquele certo receio da família e tudo mais, foi seguindo. Até que chegou o momento de concluir o ensino fundamental e ir para o ensino médio.
E aí eu tipo, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da vida, eu preciso tomar um rumo. E aí, pesquisando, rezando, estando na comunidade, eu sempre via que tem que falar com o padre, eu decidi, então, uma hora dessas eu vou falar com o padre. E aí foi um dos momentos que eu considero assim mais marcantes da minha história. Eu decidi conversar com o padre, e aí um dia eu fui para missa, né, na minha paróquia era o Padre Constante, né, que já foi citado. E ele tinha o costume de, antes da missa, ele circulava pelos bancos da igreja, conversava com as pessoas. E aí ele chegou perto de mim, estava lá na igreja, ele veio conversar e tal. E aí eu larguei aquela palavra assim de sopetão que saiu e sem muito pensar. Padre, eu acho que eu quero ser padre. E ele falou uma palavra que me marcou muito. Naquele momento eu acho que eu não devo ter entendido o que ele quis dizer. Mas eu vejo agora, principalmente depois de o processo de entrar no seminário e depois também do continuar no seminário, como a concretização daquilo que o padre me falou. A frase dele foi simples, curta, nós vamos te acompanhar. Então, palavra de antigo formador, de reitor de seminário, né? Então, essa palavra dele me marcou e a partir disso, sim, ele me envolveu mais nos serviços da paróquia, sacristia, e aí depois começou o serviço dos coroinhas e tudo mais. Veio a pandemia, o padre Constante faleceu nesse período, né? E depois da pandemia, então, começamos o processo dos coroinhas lá na paróquia e eu sempre com esse desejo no coração. E depois, com o serviço ali na paróquia, eu falei antes da comunidade, né? A família e a comunidade que me basearam na fé também. Porque minha família me apoiou sempre em estar na igreja, em seguir o caminho. E depois, na comunidade, eu encontrei amigos também, tanto pessoas de mais idade quanto pessoas jovens como eu, com quem eu também pude partilhar a fé, crescer como cristão e ali amadurecer esse processo vocacional, né? Eu cito o exemplo do Fernando, que é hoje meu colega de seminário, que eu conheci nesse processo dos coroinhas e tudo mais, e que foi uma amizade que me fortaleceu também no caminho vocacional e de seguimento de Jesus. Então, é todo esse emaranhado de coisas. Eu digo que eu não sei se eu consigo separar um momento, aqui eu decidi isso, até porque não é uma decisão, a gente está no seminário para amadurecer isso, né? Mas foi mais ou menos nesse caminho. Temos aí, então, a figura do Padre Constante bem presente, né, no despertar aqui do Leonardo e do Lucas. Isso né? aí. E ele, inclusive, trabalhou alguns anos como animador vocacional, mas era uma figura que acho que tinha bastante esse carisma vocacional, né, também quando trabalhou em paróquias e tudo mais. Então a gente sempre lembra, além das histórias, né, sempre muito engraçadas, Divertidas. isso, também desse carisma vocacional dele. A gente sabe que vários que são padres hoje foram acompanhados por ele, né, para ingressar no seminário. Muito bom. E o nosso mais novo seminarista, Guilherme. Então, com 9 anos eu comecei a participar da pastoral do Colégio São João Batista e surgiu o convite para participar da missa quinzenal com o padre Diego Bettoni. E daí os anos foram passando e eu acabei me mudando pro bairro São Ciro. E naquela época eu, assim, me afastei um pouco da igreja. Meus pais iam vez que outra na missa. Mas quando eu ia na missa, por já ter uma experiência de ser coroinha, eu ajudava o padre Rubens, assim, eu não tinha nenhuma veste definitiva, eu subia no altar com o padre Rubens e auxiliava ele. E o padre Rubens, percebendo essa minha, talvez, proximidade com a vocação sacerdotal e com esse serviço que eu prestava à comunidade, ele me passou o contato do padre Marciano, me oferecendo a possibilidade de discernir mais essa vocação no grupo vocacional. Então, o padre Marciano Guerra entrou em contato comigo
com 11 anos e eu comecei a participar do grupo vocacional. Só que quando eu comecei a participar do grupo vocacional, não planejava em nenhum momento ser padre. Eu ia, mas assim, por obrigação. Conhecer e tal. E então, tem ainda, no início do ano, a chamada colônia de férias, que convida os jovens a participarem, ter uma experiência no seminário de 3 dias para brincarem, mas também para oração. E com 14 anos eu fui numa colônia de férias e numa adoração, assim, foi algo muito surreal, porque parecia que Deus estava lá comigo e me chamava para uma coisa mais séria, assim. Ele me demonstrou amor. Vai muito de encontro com a passagem do evangelho desse domingo, da samaritana, que a samaritana pede a água viva de Jesus e naquele dia parece que Jesus me deu dessa água viva. E em encontro disso eu pensei, eu vou ter que doar minha vida para Jesus, porque ele me amou de tal forma que eu vou ter que retribuir com o máximo de coisas possíveis. E já veio a figura de um padre, porque o padre é aquele que doa a vida pelo seu rebanho. Mas, enfim, os anos foram se passando e ocorreu a troca de párocos no São Ciro. E o padre Daniel assumiu no lugar do padre Rubens. E eu comecei a participar da paróquia. Antes eu só participava da comunidade São José. Quando eu comecei a participar da paróquia, veio o seminarista Stefano, que está quase sendo ordenado, está com o pé na porta. Então, o seminarista Stefano e eu fomos responsáveis por montar um grupo de coroinhas, formar uma pastoral de coroinhas. E também esse foi um processo que foi me incentivando muito na minha vocação, porque além de ter uma missão, que era cuidar com o Stefano das crianças, de ter uma responsabilidade na igreja, me colocava perto do presbitério, me colocava conhecedor da liturgia, das coisas que o padre assume. Então também tive vivências com o padre Daniel, pude ver como era a vida dele. E sempre me inspirava muito e eu tinha certeza que eu queria ser padre. Até chegar no ensino médio. Bendito ensino médio. Então, no ensino médio, no primeiro ano, eu também queria ser padre, mas depois eu fui assim, meio me desvirtuando, comecei a sair com meus amigos, e daí no terceiro ano do ensino médio, que foi ano passado, eu pensei, isso não é pra mim. Como é que eu vou curtir a vida sendo padre? Não tem como curtir a vida. A vida tem que ser aproveitada e eu só tenho essa vida. Até eu percebo que muitos adolescentes, quando vão fazer alguma coisa errada, eles dizem, eu só tenho essa vida, eu tenho que curtir, é isso aí. E eu tinha um pouco dessa mentalidade. Até chegar no fim do ano e eu ter que me deparar com uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo. O que eu vou fazer daqui pra frente? Que faculdade eu vou fazer? Que curso eu vou escolher? Que profissão eu vou escolher? E eu analisando as faculdades, via curso, analisava e era de noite sem sono, vendo o que eu ia fazer, se preparar para o vestibular, Enem, e não achava nada que me interessava, assim. E daí veio me surgindo o pensamento. Com 14 anos, eu senti Jesus me amando de tal forma, e a única certeza que eu tive na minha vida era de ser padre, assim, uma certeza definitiva. Que até no ramo de profissões eles dizem a vocação também, eles usam o mesmo termo que nós. Então, a única vocação que eu senti verdadeiramente era de ser padre. Olhando os cursos, nada me chamava a seguir aquilo. E era umas 10 da noite, assim, no outro dia ia ter o encontro do Vinde Verde, que é o acompanhamento antes de entrar no seminário. E ia ter a ordenação do padre Eduardo Cantelli no dia seguinte. Eu pensei, eu não vou entrar no seminário, mas vamos na ordenação, vamos ver. E naquele final de semana era o final de semana da resposta, né?
que a gente iria enviar a carta para o bispo. Isso. E eu já tinha definido que eu não ia entrar no seminário, até tinha me inscrito para um vestibular, mas quando eu fui na ordenação do Cantelli, daí, como eu disse, a única coisa que eu já tive certeza na minha vida era nesse momento. Então, eu falei com o padre Luciano e disse que eu queria fazer a experiência do propedêutico. Que o propedêutico não é uma certeza que tu quer ser padre, mas sim um discernimento mais profundo daquilo que tu quer, né? E aqui estou. Muito bem, muito bem. Para a gente ver como também no processo, né, de discernimento, de chegar a uma decisão, ingressar ou não no seminário, a gente caminha entre altos e baixos, né, porque é parte da dinâmica também da vida. Mas chega um momento que a gente precisa arriscar, né? E a gente costuma também dizer que a vocação é um lançar-se, né? Porque nós não temos plenas certezas, né, do que a gente está fazendo, mas a gente se lança com confiança, na certeza de que Deus vai nos conduzindo, né? E a gente também vai se deixando conduzir para viver o projeto que Ele tem para cada um de nós, a vocação, né, para a qual Ele nos chama. Então, que bom escutar essa riqueza, assim, né, das histórias de cada um e ver também como Deus vai se usando, né, de momentos, de pessoas, de processos, né, para nos conduzir até aqui. E uma das ideias também deste nosso papo vocacional é a gente falar sobre as etapas da formação, né? Para quem está nos acompanhando, aqui os meninos partilharam um pouco do processo até o ingresso do seminário até então, né? Que é o nosso momento do despertar. E depois da decisão de ingressar no seminário se continua um caminho também, né? Que é o caminho de formação presbiteral. E esse caminho, ele acontece durante alguns anos, né? De preparação, de estudo, de formação. Hoje, esse caminho, ele leva em torno de 8 anos, né? Primeiramente, o propedêutico, que é um período de 1 ano. Depois, 3 anos do discipulado ou filosofia. E depois 4 anos de configuração ou teologia, até chegar no ano pastoral, que é um ano de síntese e também já de preparação da ordenação, primeiro diaconal e depois presbiteral, né? Então, é um caminho que, olhando assim de fora, ele parece longo, né? Mas são 2 cursos, 2 graduações que a gente precisa fazer. Então é um caminho longo, mas ao mesmo tempo passa rápido, né? Quando a gente está lá na frente, olha para trás e diz, nossa, já passou todo esse tempo, né? E aí chega a hora definitiva. Então também para o pessoal que nos acompanha conhecer um pouco mais das etapas, né? Quem sabe a gente pode partilhar o que é o propedêutico, o que é o discipulado, o que é a teologia, a configuração. Gostaria de começar, Sim. Guilherme? Então, o ano propedêutico se chama curso propedêutico e a palavra propedêutico significa introdutório. Então, o objetivo do ano propedêutico é ser um ano de introdução da vivência que tu vai seguir, se tu seguir no seminário. A gente trabalha diversas dimensões da pessoa. Então, por exemplo, tem a dimensão afetiva, que a gente trabalha com acompanhamento psicológico. Também tem a vivência com os irmãos, os colegas no seminário. Tem a dimensão pastoral, que a gente faz pastorais nos hospitais. A gente faz pastoral em Caravaggio. Tem a dimensão também
Comunitária, isso. Que, como eu falei, é dos irmãos. Tem a dimensão intelectual, que é um âmbito também muito importante no nosso ano propedêutico. Então, a gente tem uma leitura que a gente faz por mês. Também tem curso de catecismo, curso de português, diversos cursos que vão nos preparando tanto para o sacerdócio, tanto para as etapas de cursos da filosofia e da teologia. Então, como eu falei, o objetivo é ser uma introdução do que tu vai viver nos próximos anos. Muito bem, então a etapa do discipulado, como o Guilherme falou, né? Nós moramos na mesma casa, em Caxias, né? Então, propedêutico e discipulado se fazem na mesma casa, que é o Seminário São José aqui em Caxias. Então, nós também, dentro da etapa do discipulado, né, trabalhamos nessas 5 dimensões da formação, né? Dando um enfoque, claro que não é somente a dimensão intelectual, mas do estudo da filosofia, que é próprio da nossa etapa, né? Que nós fazemos todas as noites, né? As aulas na UX, aqui no campus de Caxias do Sul, na Universidade de Caxias. E é vamos assim dizer, o centro do nosso estudo, né? O próprio nome do discipulado já nos diz, né? Formar discípulos. Esse caminho de acompanhar Jesus nos seus passos, né? Como os seus discípulos, os apóstolos, quando os chamou, caminhar com ele, aprender dele, né? Então, dentro desses 3 anos, a gente cursa toda a graduação em filosofia, né? Bacharelado, e mantemos as atividades, como mais ou menos no propedêutico também, as pastorais. No caso, falando no meu caso específico, por exemplo, até o ano passado eu fazia pastoral carcerária, então visitar os nossos irmãos também que estão encarcerados, e a pastoral em uma comunidade, em uma paróquia, então acompanhando o padre, acompanhando aquela porção de povo de Deus que também nos ensina e vai nos formando no nosso coração também, né? Então acho que esse é o básico, assim, né, do que fazemos na etapa do discipulado. E também, lembrando, a gente tem uma rotina, né, diária na nossa casa, e temos as responsabilidades, os trabalhos, né? Divisão de trabalhos, lavar louça, cortar grama, isso, limpar a casa. E depois, claro, a maior parte do dia, sim, é para estudo, né? Como o Guilherme falou, tem as aulas internas, no caso da filosofia, as aulas externas na UX. E os momentos de oração também, que vão, assim, nos acompanhando durante o dia, liturgia das horas, né? A missa diária e tudo mais. É uma rotina bastante cheia, digamos assim, né? Mas onde a gente tenta trabalhar todas essas dimensões, né? Como vocês comentaram. E na teologia, como é que é, Leonardo? As dimensões, aquelas permanecem sempre, até o fim, né? São essas 5 dimensões permeiam toda a formação, né? E então, o estudo da teologia dura 4 anos. E esse nome, uma vez era mais fácil identificar, né? Filosofia, teologia, agora nós temos esses nomes diferentes, discipulado e a configuração. A etapa da configuração, então, corresponde aos estudos teológicos, e a configuração é justamente essa coisa. Nós já estamos, quem está na configuração, numa proximidade maior, né, ao sacerdócio. Isso significa que a gente tem que se configurar cada dia mais a Cristo. A troca de nomes foi uma sugestão do Papa Francisco, e é assim que a gente tem chamado essas etapas, né? E o estudo da teologia, então, nos possibilita muito mais essa proximidade também com a teologia em si, mas com os mistérios, né? Os mistérios divinos. Então, a gente aprofunda muito isso com o estudo da teologia. Então, também nessa etapa, a gente privilegia, de certo modo, a dimensão intelectual, né? Com o estudo da teologia. Nós, da Diocese de Caxias, estudamos na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, lá em Porto Alegre. Então, nós moramos em outra casa, não é o mesmo seminário, é o Seminário de São João Batista, que é da Diocese de Montenegro. A gente fez uma parceria lá,
E esse ano tem o Sérgio, como o senhor comentou antes, né? E eu. E tem mais um colega que vai chegar lá no próximo semestre, se Deus quiser, né? E a nossa rotina também é intensa, é cheia, né? Eu tava pensando quando falaram da rotina aí, já me lembrei. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, todo mundo na capela para oração, né? E a gente mora em Viamão, o nosso seminário é em Viamão. Então, todos os dias a nossa aula de manhã, a gente vai até Porto Alegre, enfrenta um trânsito bastante intenso também para chegar até lá. A nossa rotina não difere muito da rotina da etapa do discipulado, mas digamos que nós tenhamos um enfoque maior nas questões de teologia, né? E nessa etapa também ocorre que a pessoa que já foi para lá, ela já deu um passo maior também na caminhada formativa. Então, no primeiro ano da configuração, geralmente o candidato é admitido às ordens sacras, né? No segundo ano, ele recebe o ministério de leitor. Eu já recebi, e se Deus quiser, esse ano o ministério de acólito. E depois já vai se encaminhando, né, para os sims a cada dia, né, que vai dando, mas vai para o sim definitivo já. Inclusive, nós temos um colega que já terminou a configuração, que é o Stefano, e já está no ano de síntese, ano de pastoral. Queira Deus, logo será ordenado, né, diácono e padre. Então é mais ou menos isso, né? Entre tantas coisas que a gente poderia falar das etapas, né? A gente mantenha as dimensões que a gente trabalha, porque são de suma importância para nós e também para o povo de Deus, que a gente vai trabalhar com eles depois. E o enfoque nessas coisas, sobretudo no estudo da teologia, na etapa da configuração. E as pastorais de final de semana, evidentemente, né? Que mais do que as pastorais específicas, a gente fica o final de semana todo numa paróquia, ou no meu caso, na pastoral vocacional, né? Então a gente também tem um contato muito grande com o povo de Deus para também formar-se e aprender com o povo, né? Na prática, né? O que é a vida de um sacerdote diocesano, no nosso caso. Perfeito, exatamente. Se a gente pudesse resumir em simples palavras o que é o seminário para cada um. Vocês primeiro. Em uma frase, em uma ideia assim muito sucinta. Mas olha, eu acho que eu continuo na mesma perspectiva do Padre Constante, né? É esse tempo de acompanhamento, onde nós amadurecemos, sendo acompanhados, né? Pela comissão de formadores, reitor, o seminário, dentro dessa estrutura das dimensões, né? Isso tudo favorece e nos ajuda muito ao crescimento, né? Ao amadurecimento da vocação, mas como pessoa humana também, né? Então acho que daria para resumir mais ou menos por aí. Como o Léo falou, para mim o seminário seria uma etapa de sims que a gente vai dando a Deus para discernir mais profundamente o que Deus quer de nós. É uma resposta livre e plena do que Deus quer para nossa vida. E é assim que todo humano deve responder plenamente o que Deus quer para cada um. Tantas palavras, né, poderiam ser utilizadas, mas eu escolho agora, me vem à mente a palavra entrega. Entrega, porque é um deixar formar-se, mas também numa entrega ativa da nossa parte. A gente se esforça também para se deixar formar. E a entrega também sintetiza os nossos altos e baixos dentro do seminário, né? Eu já estou numa etapa mais adiantada, já posso dizer, a gente também passa por bastante dificuldade em alguns momentos na vida espiritual, na vida intelectual e assim por diante, todas aquelas formações. Então, a entrega é muito significativa, acho. É uma palavra que resume bem também todo o processo formativo e principalmente daquilo que nós almejamos, né? Que é o sacerdócio. Muito bem. É bom escutar, né, essa riqueza também de experiências e ver como é um caminho longo, sim, é desafiador, mas também muito belo, né? Porque a gente vai crescendo a cada passo e também a gente vai se deixando formar, né, pelo Espírito Santo e
por todos aqueles instrumentos, né, que dispomos nesse caminho. E você que nos acompanha, lembre sempre de rezar pelas vocações, rezar por estes jovens, pelos outros seminaristas também da nossa diocese, para que possam perseverar nesse caminho, né? E também que outros tantos possam despertar e se lançar, se entregar nessa proposta, nesse chamado, né, que Deus faz a cada um. Muito obrigado por essa partilha, né? Uma experiência nova para vocês, mas foi muito bom também escutar a história e a experiência de cada um. E também obrigado a você que nos acompanhou. Compartilha com teus amigos, com as pessoas que você conhece este programa, para que também possa chegar a tantos corações aí e quem sabe outros também despertarem para esse chamado. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo Papo Vocacional.